Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição do nosso pequeno grupo. Hoje a lição de número 11 com o tema As Escrituras Sagradas e a Revolução Francesa. O nosso texto está em Isaías 40, verso 8. E antes de ler, eu convido você para juntos fazermos uma breve oração. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Que seu Santo Espírito fale no nosso coração, que possamos compreender cada dia mais a Tua Palavra. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, vamos lá. Isaías 40, verso 8 diz o seguinte: A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Outra palavra, passa o tempo que for, mas a palavra de Deus permanece para sempre, para sempre. E na pergunta aqui da parte do quebra-gelo, pergunta o seguinte: o que você lembra da Revolução Francesa? Algum personagem em especial? O que você lembra aí? Você pode deixar nos seus comentários o que você lembra da Revolução Francesa. Eu, por exemplo, lembro do massacre de São Bartolomeu, onde muitas pessoas foram mortas, mães foram mortas, crianças foram mortas, muitas pessoas sofreram ali nessa Revolução Francesa. Talvez eu acredito que seja uma das piores revoluções que já aconteceu em nosso mundo, foi a Revolução Francesa. Para refletir, dentro do nosso contexto, diz que a guerra contra a Bíblia, que pendurou por tantos séculos na França, culminou na Revolução Francesa. Aquela terrível carnificina foi apenas o resultado inevitável de Roma ter suprimido as Escrituras. Na realidade, Roma ela sempre tentou impedir que a palavra de Deus avançasse. A gente tem visto isso durante todos os nossos estudos, aqui do livro O Grande Conflito, durante toda essa série desse trimestre, em relação ao Grande Conflito. Então, Roma sempre tentou esbarrar a palavra de Deus e a França foi usada, para que isso acontecesse. A França rejeitou, de fato, a palavra de Deus. E aqui, por exemplo, falando ainda sobre a França e tudo mais, a França é a única nação do mundo que, como nação, levantou-se em aberta rebelião com o autor do universo. Nenhuma outra nação se levantou contra Deus como fez França, de uma forma como nação se levantar inteira para ir contra a palavra de Deus. Em outras nações sempre levanta-se grupo contra a palavra de Deus, mas uma nação inteira foi somente a França. Diz aqui, leia Apocalipse capítulo 11, verso do 2 ao 11, para entender o que estava acontecendo, o que aconteceu ali na França. E aqui nós temos um pequeno resumo, diz assim, por 42 meses, calcanhará aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizam por 1260 dias, vestida de pano de saco. Quando tiveres então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Depois dos 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo da parte de Deus, nele penetrou, e a ele se ergueram sobre os pés. Interessante, a pergunta é: quem são essas duas testemunhas? Aqui fala que essas duas testemunhas seriam mortas, e que depois ali de 3 dias e meio, essa testemunha voltaria a existir. Quando isso aconteceu? Exatamente no período da França. E aqui nós temos a continuação do texto, nos dá a resposta. Diz assim, o período aqui mencionado, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando o tempo em que a igreja de Cristo deveria ser oprimida por Roma, que foi no período de 1260 anos, de a supremacia papal, começando em 538, aliás, começou em 538, da nossa determinada era, nosso tempo, e portanto foi até 1798, com a prisão do Papa, a prisão do Papa pelo general Berthier, amante de Napoleão Bonaparte. As duas testemunhas representada aqui as escrituras do Antigo e Novo Testamento. As duas testemunhas são o Novo e o Antigo Testamento, ou seja, a palavra de Deus. E durante 3 anos e meio, que 3 dias e meio em profecia, que são 3 anos e meio na profecia, durante esses 3 anos e meio, a palavra de Deus foi banida da França.
o Congresso votou que a palavra de Deus não mais existiria, tocaram fogo nas Bíblias, queimaram Bíblia, né, queimaram as Bíblias, e eles decidiram que a Bíblia não, que a França não precisaria da palavra de Deus, e ela se revolta contra o próprio Deus. E aqui falando ainda da Bíblia, ambos, o Novo e o Antigo Testamento, são importantes testemunhas quanto à origem e à perpetuidade, né, da lei de Deus. Ambos são também testemunho do plano da salvação. O tipo, sacrifício e profecia do Antigo Testamento aponta para um Salvador que haveria de vir. O Evangelho e os epístolos do Novo Testamento falam a respeito de um Salvador que veio exatamente da maneira predita pelos símbolos proféticos ali do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é do Salvador que viria. E o Novo Testamento prova de que esse Salvador de fato veio. Então, por isso que a França de fato se levanta contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é muito clara em relação àquilo que iria acontecer. Diz que em 1793, a França aboliu a religião e a Bíblia. Entendeu? Qual o período que eu falei? 3 anos e meio. 3 anos e meio mais tarde, anulou esse decreto, concedendo assim a tolerância às Escrituras. Desde que a França fez guerra às duas testemunhas de Deus, ela tem sido honrada como nunca antes. Em 1804, foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Ou seja, quando a França ela se levanta contra a Bíblia, queimando a Bíblia e tudo, o que ela faz é despertar a curiosidade de outras nações, de outras pessoas. Por que eles queimaram a Bíblia? Por que a Bíblia é tão rejeitada? E eles passaram agora a estudar muito mais a Bíblia, outras pessoas começaram a estudar a Bíblia. Então, eles tentando destruir a Bíblia, ele fez, de fato, foi propagar mais ainda a palavra de Deus e mais pessoas se sentirem mais interessadas na palavra de Deus. Porque, de fato, as pessoas elas se sentem atraídas por aquilo que é proibido. Se você pega um livro e diz, esse livro, ninguém no mundo pode mais ler esse livro. As pessoas vão ler, porque as pessoas têm essa curiosidade. Então, quando a França ela aboliu a religião e a Bíblia, ela estava ali dando mais gás para que as pessoas fossem buscar e estudar a palavra de Deus. E foi isso de fato que aconteceu. E ali, alguns anos depois da prisão do Papa, tudo mais, o que acontece ali é que tem a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, e aí hoje quase todo o país tem uma sociedade bíblica, e a Bíblia hoje é muito mais conhecida. Aqui na parte do Abrindo o Coração temos aqui 2 perguntas. A primeira é, qual é a consequência de tentar eliminar a palavra de Deus? Imagina o que aconteceu na França, né? As pessoas passaram agora a se desrespeitar, porque quando você abole a Bíblia, os princípios bíblicos, você abole os direitos humanos, a razão de viver. Porque imagine uma sociedade em que não há lei. Uma sociedade que matar é permitido, que roubar é permitido, que adultério é permitido, que falsidade é permitido. Imagine. Então, assim, a falta da Bíblia traria todas essas consequências para a sociedade. Então, a Bíblia, ela é fundamental para uma sociedade viver em paz. Eu lembro uma vez, estudando, conta-se a história de um lugar, né, de uma ilha, em que eles não queriam a Bíblia. Decidiram não viver os princípios da Bíblia. E mandaram tirar a Bíblia de lá. E as pessoas se matavam, as pessoas roubavam. E aí chegou um momento em que um chefe disse, precisamos de uma Bíblia. Porque nenhuma sociedade consegue sobreviver sem os princípios da palavra de Deus. Porque aí eles viram a importância da palavra de Deus. Então, assim, a palavra de Deus ela é fundamental para que uma sociedade ela exista e existe da melhor forma possível. A segunda pergunta, você crê que ninguém poderá destruir ou eliminar a Bíblia? E por quê? Eu creio que ninguém pode eliminar nem destruir a palavra de Deus. Você também pode dar a sua resposta. O porquê é porque a palavra é de Deus. Assim como Deus é eterno, a sua palavra também é eterna. Não tem como destruir. Você pode destruir o pregador da palavra de Deus, você pode destruir um profeta de Deus, mas nunca a palavra de Deus, porque a palavra de Deus
permanece para sempre. O texto que a gente leu hoje, de Isaías 40, verso 8, diz: seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente, ou para sempre, ou de séculos em séculos. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. Então é impossível, humanamente, alguém destruir a palavra de Deus. E aqui no Trabalhando Junto disse assim: organize duplas a fim de convidar amigos para estudar a Bíblia com vocês a cada semana. Lembrando que, por exemplo, na nossa igreja nós temos classe bíblica, provavelmente na sua igreja também tem classe bíblica. Convide as pessoas para a classe bíblica, faça uma classe bíblica, convide para a escola sabatina, para junto estudar a palavra de Deus. É sempre importante sermos testemunha da palavra de Deus, sempre exaltarmos a palavra de Deus, simplesmente porque ela é a palavra de Deus. Na próxima semana nós estaremos a lição de número 12, né? América e a América, terra de liberdade. E eu convido você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe com outras pessoas. Mas convido você a orar ao nosso Deus, tá bom? Se eu só uma pergunta para você, deixa aí no comentário, assim, você crê na Bíblia? Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. É o comentário que você vai colocar aí hoje, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra. Que o Senhor esteja conosco cada dia, que possamos compreender as Tuas verdades a cada dia da nossa vida. E nunca, em momento algum, permitimos que a palavra de Deus seja retirada da nossa vida e nosso coração. Que possamos guardarmos a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra o Senhor. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado. Eu espero você no próximo programa. Não esqueça de se inscrever, de compartilhar com outras pessoas, para que mais gente ouça a palavra de Deus. Um abraço, fique todos com Deus.